Gente, eu tive que encerrar a outra live porque travou lá. Travou a internet. Agora está voltando aqui. Ô, Alex. Oi. Rapaz, tu precisa. Rapaz, se de repente você ficou parado assim, congelado, eu tô, tô sozinho. Eu também tive congelado. Ainda tava aqui, ó. Cara, tu precisa fazer outro provedor aí. Assinar Rapaz, outra internet aí. Aí eu tava te perguntando qual é a importância da gente crer de um jeito certo. Queria que você falasse sobre isso. então a gente precisa entender que a nossa crença é o resultado do nosso pensamento. Por isso que a gente começou a falar exatamente sobre esse tema, né? A importância daquilo que você deixa entrar na sua mente. Porque aquilo que você crê é o resultado daquilo que você pensa. Então, se você pensa de forma errada, a sua crença será errada. Vou pegar um exemplo dos mais comuns, né? Porque muita gente acha, isso não é a minha matéria, né? Depois a gente pode convidar a professora para poder participar num outro dia falando sobre isso, mas porque tem muita gente que acha que Deus estava castigando ele, colocando algum tipo de enfermidade, doença no corpo dele e tudo mais. Porque isso foi uma crença gerada, uma firme convicção dentro dele, estabelecida de um pensamento que ele deixou ficar. Um dia ele ouviu, um dia alguém comentou, um dia ele escutou alguma coisa parecida, ele começou a acreditar que aquilo era uma verdade e aquilo começou a dar norte nos pensamentos dele. Se ele pensa de forma errada, ele crê de forma errada. Se ele crê de forma errada, a confissão dele também é errada. E aí a gente chega no problema daquele texto que nós começamos a live falando, do falar, porque eu preciso crer e falar. Então, como eu posso crer que Deus é poderoso para fazer uma coisa, e o meu falar, que está ligado a uma crença, que está ligado a um pensamento que eu deixei entrar, está falando completamente diferente. As coisas não vão caminhar em igualdade. Então, a importância de se crer corretamente, ela está ligada àquilo que vai produzir, aquilo que vai sair de você, que é a sua confissão. E a confissão que é gerada do seu íntimo, ela nada mais expõe do que a sua própria fé. Então, quando a gente fala uma coisa e a pessoa, não sei o que, na verdade ela está confessando daquilo que ela entende, daquilo que ela se alimentou, daquilo que ela deixou se ouvir e foi gerado dentro dela, se estabeleceu como uma verdade. Então, a sua crença é o resultado dos pensamentos que você tem. E se a sua crença for errada, a sua confissão também é errada. Então, se a gente fizer o caminho de trás para frente, a confissão está ligada na crença, que está ligada no pensamento, que está ligada nas coisas que eu decido ou não deixar entrar na minha mente. E a gente precisa, assim, alertar todo mundo que existe uma diferença muito grande. Não são confissões, não é simplesmente confissões positivas, né? Porque algumas pessoas entram nesse campo do positivismo, né? Eu vou começar a falar coisas positivas, vou falar, isso vai dar certo. Porque o crer, ele precisa estar alicerçado, né? O crer, ele precisa estar num firme fundamento. Eu Sim. preciso antes me transformar, eu preciso mudar a minha mente, eu preciso me reconfigurar para que aquilo que eu esteja falando tenha autoridade, para que aquilo que eu esteja falando se gere, né? Assim como a própria palavra do Senhor diz que a palavra ela tem poder, mas não é qualquer palavra, ela precisa estar junto com a fé, né? A fé precisa estar se movendo nisso. E fé não é só simplesmente a gente ficar falando, né? Não adianta alguém olhar para o espelho e começar a falar: sou bonito, 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 que vai ficar bonito. No fim das contas, você vai ver que vai continuar feio. Não é positivismo. O crer, ele é um fundamento, certo? Então, eu preciso crer da maneira correta. E como é crer da maneira correta? A gente precisa crer com o nosso coração. Porque na matéria de fé, fundamentos da fé, a gente estuda, né, diferentes tipos de fé. A fé natural, né? A gente que é aquela fé que
Como, por exemplo, a fé que você usa para poder abrir o chuveiro, né? Abrir a torneira e que vai cair água, né? Ninguém precisa jejuar, orar, ler a palavra para isso. Já é uma fé natural, a mesma fé que você crê quando entra num avião, que o piloto tá lá na frente sem você Tem alguém ver. habilitado para isso também. Mas agora a gente precisa crer com o coração. E aí a gente entra para um assunto mais profundo, que para eu crer com o coração, eu preciso receber esse coração. Tem um louvor que é muito, muito conhecido da sua época, né, Alex? Né, que ela Da minha época, ele é mais velho do que eu. Coração do Pai. E somente o Espírito de Deus, somente Jesus pode nos dar esse novo coração. E a partir desse novo coração, eu posso crer da maneira correta. Por que que a fé ela não funciona para algumas pessoas? Porque elas não nasceram de novo de fato, entendeu? Valeu, Carol, tá me chamando de cantor aqui. Reconhecendo, né, meu talento para cantar. Chamado. Porque as pessoas, a gente precisa nascer de novo. Nascendo de novo, a partir desse momento, eu recebo um novo coração. E com esse novo coração, eu posso crer da maneira correta. Se eu não nascer de novo, eu não consigo crer da maneira correta, porque eu vou estar crendo sem ter um firme fundamento, né? Agora, somente um novo coração, somente nascendo de novo e a partir do nascer de novo, né, que eu consigo agora crer da maneira correta, que eu consigo agora me fundamentar na palavra de Deus. Então, por isso que é um assunto assim que a gente está falando, quando é simplesmente os 3 passos, né? Que é o pensar, que é o crer, que é pensar, crer, confessar. Não só simplesmente, tem muita coisa que influencia nisso. Eu começo antes ouvindo a palavra de Deus, porque fé vem pelo ouvir, eu escuto essa palavra, depois eu converto o meu coração e a partir desse momento a minha boca vai falar daquilo que esse novo coração está cheio. Então, existe um processo profundo nisso. Existem muitas pessoas inseridas dentro de um contexto de igreja que não conhecem essas verdades, né? Que não conhecem essas verdades e que não vivem essa verdade do credo com o coração, né? Que é um crer totalmente baseado na palavra de Deus, que é um crer totalmente estruturado pela palavra de Deus. E para isso, eu preciso ter essas informações, né? A palavra de Deus dentro de mim. Porque é interessante, eu me lembro que quando a gente fazia o rema, né, os professores falavam muito acerca disso, da questão de que quando o Espírito Santo de Deus ele trabalha em nós e quer fazer algo em nós, ele precisa da matéria-prima para poder trabalhar. E a matéria-prima é justamente a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é essa matéria-prima para a gente crer da maneira correta, que está acima dos nossos sentimentos, acima daquilo que a gente possa né, se inclinar de uma forma sentimental. E aí, nesse ponto, nesse tópico, é muito interessante porque a gente junta ainda com a questão do ser guiado pelo Espírito Santo. Algumas pessoas vão ter o Espírito Santo habitando dentro, mas não quer dizer que são guiadas por ele. Porque eu só posso ser guiado por alguém que eu me submeto, né? Por alguém que eu me deixo levar. Porque ser guiado, aquele que é guiado, ele não tem controle de nada. Ele simplesmente ele é levado. E para eu ser levado, né, crendo com esse coração correto, eu preciso estar submetido a essa vontade do Espírito Santo. Entende? Então, cara, é fundamental para esse tempo que a gente pense do jeito correto, que a gente creia, né, da maneira correta. Você tocou num assunto agora no final muito interessante, não querendo sair do tema principal da live, mas a questão do ser guiado, né? Porque a Bíblia ela demonstra que a qualidade da pessoa que é guiada é um filho que desenvolveu maturidade. Então, os filhos,
né? E a palavra ali do grego traduzida são filhos maduros ou filhos amadurecidos, é que conseguem ser guiados. Não significa que Deus não está falando, que o Espírito não está guiando. Muito pelo contrário. Mas a voz dele bate, fala, a inspiração, a testemunho interior, a tantas outras... A palavra, né, que é a forma primária de Deus falar conosco, mas por não ter desenvolvido uma maturidade, ele não consegue ver, não consegue ouvir e acaba vivendo os seus dias sem experimentar disso que você acabou de falar, dessa importância que nós precisamos focar nos dias de hoje, que é viver um dia após o outro, sendo guiado pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus, para que possamos experimentar de paz, para que possamos experimentar, em meio a todo esse cenário, de uma tranquilidade, de um dia mais tranquilo, de um dia produtivo em si, né, para que nossos ânimos consigam ser estabelecidos dentro de uma paz que só pode vir do próprio Deus. Então eu preciso viver esse meu dia e deixar que a voz dele, que o Espírito fale comigo e dizer, ei, calma, ei, segura. Mas isso é uma qualidade que está, ou melhor, isso está liberado para todos os filhos, porém nem todos os filhos atingem, porque existe uma regrinha chamada desenvolvimento de maturidade. E aí, se alguém não desenvolveu essa maturidade para isso, já começa lá atrás, no início da live. Porque a questão é igual o Bruno está perguntando. Então, o que limita a visão é a falta de maturidade? Certamente. A falta de maturidade, né, a imaturidade, é um fator limitante. É um fator paralisante. Porque eu posso viver tranquilamente. Uma criança, ela vive tranquilamente. Né? Uma criança, ela consegue viver dentro daquilo que está disponível para ela tranquilamente. Porém, vai chegar um tempo para aquela criança que o mundo que ela vive não vai poder mais ser sustentado. Então, se algumas faculdades dela não forem desenvolvidas, né? Se ela não for desenvolvendo, quando chegar na idade adulta, ela vai ficar perdida. Porque ela não vai saber como fazer, sabe? Não vai saber como ser maduro. Então, por isso que esse processo de maturidade vai influenciar totalmente no crer na palavra. Porque, irmão, precisa ser muito maduro para poder acreditar, para poder permanecer em muita coisa que na palavra do Senhor está escrito. Porque a gente está falando aqui dessa situação, mas é difícil, gente, para todo mundo. Não tem esse negócio assim, a mesma informação, tudo. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, né, vamos falar de vida real agora. Na empresa que eu trabalho, assim, confirmado, deve ter 3 pessoas que testaram positivos. Agora, existem umas quase 10, mais ou menos, que estão afastados, que não fizeram teste nem nada, mas estão nas suas casas. Então, todo aquele ambiente lá, as pessoas estão com seus pensamentos, assim, totalmente abalados, né? Então, esse abalo atinge a todo mundo. Porém, quem vai ter essa paz que excede todo entendimento é quem amadureceu ao ponto de entender e de receber essa paz que vem de Deus, que não está ligada às circunstâncias. Quando Deus disse que vai nos dar paz, Ele não está dizendo necessariamente que vai mudar a circunstância, mas Ele vai nos mudar Exatamente. a forma que vemos a circunstância. Ele vai transformar, Ele vai mudar o meu olhar. Eu vou conseguir, em meio ao caos, ter paz. Quando Ele diz que a paz que Ele dá é diferente da do mundo, é porque da do mundo está baseada em circunstâncias. Agora, a paz que ele nos dá, a paz, a alegria, é independente das circunstâncias. Então, ele não precisa, vamos supor assim, exterminar essa pandemia para que você tenha paz. Porque a paz é a própria presença dele. Entende? Então, a paz não vai mudar as circunstâncias, mas vai mudar a forma que eu vejo. Então, a forma que eu vou começar a ver a circunstância, um filho maduro, ele vai começar a tirar proveito e vai começar a crer e vai começar a se desenvolver em meio a tudo isso. Então,
o que que esse crer na palavra vai fazer? O que que você tem feito de diferente estando na sua casa? Estando mais tempo em casa? Estando mais tempo com a sua família? Quais são as faculdades que você está desenvolvendo? Sejam elas que dão valor afetivo, sejam elas profissionais, sejam elas espirituais, sejam elas de coração, de bondoso, de caridade. Então, um filho maduro, ele vai olhar no caos paz e vai tirar um proveito por ser maduro e começar a desenvolver faculdades que às vezes ele nem sabia, né, que estavam ali dentro dele, estavam disponíveis. Então, só a maturidade vai poder estabelecer isso, porque se a pessoa não crescer, ela vai se desesperar. Por quê? Uma criança, ela só tem paz quando está alimentada. Uma criança só tem paz quando o doce está na mão dela. Uma criança só tem paz quando ela está com um brinquedo na mão dela. Então, quando ela tem o controle de alguma coisa. Quando está fora do controle, só o maduro que pode ter. Entende? Então, para esse crer que a gente está falando aqui, crer na palavra, seja um jeito correto, eu preciso crescer por dentro. Então, tudo vai tudo vai se conectando, entendeu? Tudo vai se juntando para que a gente seja a imagem do próprio Cristo. Tanto é que quando Jesus ele olhou a tempestade, né, os imaturos estavam desesperados com medo, mas Jesus, a tempestade não foi embora porque ele estava ali, mas a questão como ele olhava. Então, por ele ter paz, ele poderia ser a voz da paz. Então, talvez mesmo, eu acredito que muita coisa fica para testemunho nosso. Mas se Deus poderia, com uma palavra, encher todo mundo de paz ali, sem acabar com a tempestade. A tempestade poderia estar lá, porque as pessoas estariam na mesma condição que ele, em paz com a tempestade. Mas Jesus ele precisava fazer muitas coisas ali ao mesmo tempo, algumas delas para poder ficar de testemunho para nós. Que ali ele ensina muitas coisas. Paz em meio ao caos, ensina a confissão para mudar o ambiente. Ele ensina sobre crescimento espiritual, porque para você ter acesso a uma dimensão diferente, você precisa estar crescido por dentro, ao ponto daquilo que você está vendo. Então, gente, charabacanta. O irmão Reagan fala no livro dele, Crescimento Espiritual, que existe uma expectativa num pai que é o desenvolvimento normal de uma criança, que ela cresça e aí comece a mudar o seu comportamento, seus hábitos e tudo mais. E um dos exemplos que ele usa, que eu acho muito interessante, é que ele falou, se você chegar numa igreja ou em qualquer ambiente e você vê um pai chegando com uma criança no colo, isso é uma imagem completamente aceitável. Mas se você vê um pai chegando com um adulto no colo, aquilo vai te chamar a atenção. Porque o que há de se entender é que se ele amadureceu na idade, o seu corpo, as suas habilidades também precisam ser amadurecidas. Então ele não poderia chegar no colo, ele tinha que chegar caminhando. Se ele chegou no colo, algum problema tem. Então, a questão do desenvolvimento, que você está falando da paz e tudo mais, esse texto de Jesus é fabuloso, magnífico, né? Porque, na realidade, a paz, a presença da paz estava com os discípulos, eles que não tinham visto isso, que a própria paz estava no meio deles. Então, a paz que Jesus nos dá não é uma paz que é movida pelo circunstancial, mas é uma paz que é gerada de dentro para fora, que provém dele. Então, algumas pessoas, eu não vi quem foi que colocou aqui, você estava falando, eu estava vendo aqui embaixo alguns comentários, é uma paz em meio ao caos. Nós podemos viver os dias de hoje em paz, em meio ao caos, porque a verdadeira paz habita dentro de nós, mas acessá-la só os maduros. Experimentar só quem amadureceu, quem consegue extrair isso. Está disponível, mas você precisa amadurecer para poder viver. E isso é tão assim poderoso, porque o posicionamento daqueles que creem em Deus, né, deva ser já estar e receber essa paz. Por quê? Porque enquanto a gente espera, né, a paz circunstancial, as circunstâncias nos dominam.
né? Enquanto eu Exatamente. espero as circunstâncias se acalmarem, a minha mente abre espaço para que essas circunstâncias me dominem. Então vai ter muitas pessoas que as circunstâncias vão passar, mas elas viverão com medo da próxima. Entende? Justamente por não estabelecer paz. Porque a paz de Deus, ela não é algo para o momento, ela é algo que flui para a eternidade. É uma maneira de se viver, é uma natureza, né? É como se vive. Então, muitas e muitas e muitas pessoas, mesmo isso tudo passando, vão ficar neuróticas, vão ficar assim, Infelizmente. vão ficar desse jeito. Elas vão ficar com medo de outras coisas acontecerem, né? Às vezes eu fico vendo esses vídeos aí que o pessoal fala, vamos tomar suco de limão que mata o vírus. Gente, a pessoa começa a fazer 700 mil litros de suco de limão, mandando para dentro, e de uma forma assim desesperadora, entende? Então, muitas pessoas vão carregar sequelas porque elas já estão vivendo uma doença na mente. Entende? Já estão vivendo uma doença. Não vai ser uma doença que talvez atinja o corpo físico, mas vai atingir o seu interior. Entendeu? Que é muito pior, porque quando atinge o nosso interior, culminam em outras situações, em outros males. Então, essa questão do crer, gente, não é algo só filosofal. Não... A outra toma limão. Não é algo... É bom, muita vitamina C. Não é algo assim de filosofia, não é algo assim que para ser tratado com pouca importância. Deve ser tratado por nós com muita seriedade, sabe? Se eu estou olhando para a palavra, se eu leio a palavra e eu não estou crendo, não estou gerando, não tenho a estrutura para crer, é sinal que eu ainda não estou amadurecido. Então eu preciso amadurecer. Então esse tempo que nós temos, a gente precisa utilizar como ajustes, sabe? Tempo de fazermos ajustes necessários. Porque em toda jornada, em toda caminhada que a gente tem, né, é necessário que a gente faça... Qual é o nome daquilo mesmo que faz no carro a cada 10 mil quilômetros? Revisão. Isso. É necessário a gente fazer essa revisão, é necessário a gente começar a notar onde a gente precisa crescer, porque se não crescer, não vai ter como, né, crer da maneira correta, como a palavra do Senhor diz. E aí, a gente agora passa para outra questão, que pensar do jeito certo, crer do jeito certo, agora é o confessar certo. Diz aí, Alex. Agora a gente fecha aquele texto de Marcos, né? Porque uma vez que vem alinhado o seu pensamento com a sua crença, chega o momento de falar. E aquilo que você já comentou aqui na live, né? A fé, ela não nega a existência dos fatos. Mas quando você fala aquilo que você crê, você fala aquilo aonde você está embasado. Então eu preciso confessar aquilo que eu creio, aquilo que a palavra diz. Por isso que Paulo nos ensina, inclusive, que para esses momentos, eu acho que esse texto de Paulo de Filipenses, ele se encaixa muito para os nossos dias. É o momento de nós fixarmos nosso olhar para cima, no alto, né? De pensar nas coisas do alto, de trazer tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que traz louvor para Deus, de nos cercarmos desse tipo de informação e revelação para que eu possa exercer o meu momento de confissão e declarar a palavra. E aí, não simplesmente reproduzir uma coisa que eu aprendi. No seminário falaram que esse texto existe na Bíblia, eu li, é verdade. Não. Confessar é aquilo que está dentro de você, é você dizer exatamente, não, é isso, porque isso é uma verdade dentro de mim e eu creio nessa palavra. É isso está estabelecido dentro de mim e ninguém tira. Uma coisa, um grande exemplo que eu gosto de falar quando a gente fala sobre mente, sobre confessar e tudo mais, ninguém consegue convencer que o seu nome é outro. Uhum. E você não precisa estar com a sua identidade ou qualquer outro documento do lado. Você sabe qual é o seu nome. Você já foi firmado sobre essa verdade. Então, confessar é alguém chegar e falar assim: ei, Alex, seu nome não é Alex, seu nome é, sei lá, Antônio.
Não sei se tem algum Antônio nos vendo aqui. Eu vou dizer, não, mas olha, eu tenho aqui um documento que... Não. Eu estou firmado sobre uma verdade e nada que venha de fora vai me trazer dúvida com relação a isso. Então, eu nunca vou dizer, será que ele tem razão? Mas será que eu... Não, eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu nome. Eu sei como eu fui registrado. Então, a palavra, quando a gente fala sobre confessar, é exatamente externar dessa mesma forma as verdades que a palavra nos traz. Então, eu sei aonde eu estou. Eu sei aquilo que eu posso. Eu sei o que Cristo conquistou por mim na cruz. E eu preciso confessar isso como sendo uma verdade tão... uma verdade... Agora me fugiu a palavra. Eu fui ler, colocar aqui embaixo. Me fugiu a palavra. Mas se é algo tão enraizado dentro de mim como a certeza que eu tenho do meu nome. Ninguém consegue tirar. Eu estar firmado sobre essa verdade. Ninguém consegue me convencer que o meu nome é outro. Ninguém consegue me convencer sobre aquilo que a palavra diz a meu respeito é diferente, eu vou desacreditar daquilo. Então eu permiti me ouvir da palavra, isso caiu para o meu coração como uma crença, e agora quando sai, aí eu alinho aquilo que Jesus está ensinando. Você crê e depois você faz sair pelos seus lábios. Daí a importância, a gente começou a live, você que está chegando, chegou ainda há pouco, a gente está falando sobre a importância de crer, a importância do pensamento. Se eu tenho um pensamento certo, e ter um pensamento certo significa que a sua mente vai te levar para aquilo que a palavra de Deus diz. Se você deixar que coisas a mais chegam diferente da palavra e isso ocupar a sua mente, isso de algum momento vai fazer com que você confesse também algo diferente da palavra. Ó, tá perguntando aqui, ó. Pois é, mas essa verdade vem pela renovação da mente, certo? Verdade vem pela renovação da mente. O processo de renovação da mente, eu acho que é o tema que a gente está falando aqui o tempo todo. Então, vamos lembrar aqui, alunos do seminário, a salvação é um processo. Você foi, está sendo e um dia será salvo. Porque o homem é um ser trino. Então, o seu espírito está salvo, o seu corpo um dia será salvo, mas a sua alma está sendo salva. Então, para a gente até facilitar para quem de repente não está mais habituado com esse tipo de explicação, né? A renovação da mente é a salvação da alma. Então, eu preciso salvar a minha alma todos os dias, renovar a minha mente pela palavra todos os dias, e aí sim, uma vez que eu tiro aquela programação errada e coloco a programação certa, alguém escreveu aqui, é aquilo que cai para o meu espírito. Quando cai para o espírito, você se solidificou naquela verdade e não sai mais. Daiane colocou aqui, renovação da mente é algo diário. Isso, todos os dias a gente precisa salvar a nossa mente. Se eu não exercer ninguém tem habilidade espiritual, não. Não tem... A Irene falava isso. Não tem conta para bater, não. Se eu não fizer isso, se eu não... Entenda uma coisa, você acordou, né, ligou a TV, sua mente vai começar a se alimentar de um monte de informação, muitas delas contrárias àquilo que a palavra diz. Então, o exercício sou eu que tenho que procurar, é algo que é da minha responsabilidade. Então, sou eu que tenho que renovar a minha mente todos os dias. Por isso que a gente começou essa live falando sobre a importância daquilo que entra. Se você está percebendo que você está ficando muito nervoso, muito ansioso e tudo mais, aí filtre aquilo que está chegando. Não é ser uma pessoa extraterrestre, que não está ligada nos fatos, mas é ser uma pessoa que se alimenta das informações, mas se alimenta não, abstrai das informações, mas se alimenta da palavra. Isso, Carla. Através da renovação, né, a sua alma, a sua mente, ela é convencida, então isso se estabelece no nosso espírito, então daí que sai a nossa confissão. Eu estava ouvindo o Alex falar, aqui veio algumas coisas na minha cabeça aqui, cabeção. A gente tá num tempo, assim, de uns anos para cá, mais ou menos assim, 3 anos, não sei se você me ajuda a me lembrar, mas eu acho que a questão de coaching começou tem uns 3 anos para cá, né, mais ou menos. A explosão, né, já existia, já tinha um tempo mais, mas a explosão foi agora. A explosão aconteceu de um tempo para cá, então... nisso a gente foi bombardeado com muita essa questão assim da gente pensar do jeito certo, de ter a confissão,
e tal, do jeito correto e tal. Nesse meio tempo, eu comprei esse livro aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. O Milagre da Manhã. Não sei se está dando para ver aqui. Dá para ver, só que tá ao contrário. Tá ao contrário, mas né? Esse livro aqui não é um livro evangélico, né? Um livro com... ele é secular, né? Vamos dizer assim. Né? Não tem... Mas eu me lembro que eu li esse livro aqui e colaborou muito comigo. Né? Muito mesmo. Principalmente porque ele se baseia em você aproveitar melhor o seu dia. Né? A ideia aqui é você acordar cedo, né? Vamos supor, se alguém acorda 8 horas da manhã, é você acordar 7 e fazer uma coisa que você não faria, né? Você não tem o hábito de fazer, entendeu? Só que não quer só te motivar a acordar às 7, não. É 4, 3 da manhã, porque segundo o autor do livro, né, quando você tem um bom dia, você produz bem um dia, você vive bem um dia, você pode dormir menos, né? Isso não vai te trazer cansaço. Então, o que eu queria falar com isso? A gente tem muitas essas questões aqui, né? Muito material excelente, né? Assim, a gente tem muita coisa boa. Não é falta de informação que a gente não tem falta de informação, a gente não tem falta de bons livros. A gente não tem falta de bons livros. A outra, me empresta aí. Ah, não, Charles, você quer mãe. Te empresto, Charles. Tá querendo acordar mais cedo, filho? A gente não tem essa questão de... A gente não tem essa questão de falta de informação. Mas a questão para nós que somos filhos, eu preciso entender o seguinte. Não é só a informação. Eu preciso entender que Deus ele me fez um ser completo. Espírito, alma e corpo. Não adianta só eu cuidar do meu corpo e não cuidar da alma e do espírito. Não adianta só eu cuidar do corpo e da alma e não cuidar do espírito. Eu preciso fazer os 3 processos. Eu preciso cuidar bem. Por quê? O confessar, né, que é diferente de reproduzir, igual você estava falando, entendeu? Se confessar, é algo que sai de dentro para fora, certo? E esse confessar, esse falar, ele, ao atingir as pessoas vão experimentar de um fruto. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte: toda árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, certo? As pessoas vão experimentar disso. As pessoas vão provar daquilo que eu estou falando. Então, quando eu me estabeleço no ponto passado, cresço e estou amadurecendo, eu vou entender o seguinte, que o Espírito Santo ele vai me conduzir a confissões segundo a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele é um rio, né, de águas vivas que flui do nosso interior. Então, as confissões, elas quando são bem estabelecidas em nós, ela é esse fluir do Espírito Santo. Ela é esse jorrar de águas do Espírito Santo. Porque quando a gente fala confessar, o certo é confessar a palavra de Deus. É confessar aquilo que está na palavra de Deus. E o próprio Espírito Santo pode nos conduzir a não falar o que a gente quer, mas falar aquilo que é necessário para cada ambiente onde nós estamos. Então, não é só uma questão de... eu preciso entender o processo completo. O meu espírito, eu preciso entender o seguinte, que a minha consciência precisa ser uma boa consciência, eu preciso renovar a minha mente e eu também preciso entender e cuidar do meu corpo. Porque se você quer pregar a palavra do evangelho com eficácia, você precisa cuidar desse corpício aí também, não se encher, né, de comida só ruim que vai fazer com que você morra cedo, certo? Então, eu preciso entender isso, que esse confessar, ele vai ser uma atuação do Espírito Santo na minha vida, que é um rio de águas, né, que flui. E todo rio, a gente sabe que ele tem, né, o seu canal que jorra. Então, quanto mais eu confesso, mais há uma necessidade que esse rio, que eu receba mais águas para fluir sobre a vida das pessoas. Então, se eu ganhar esse hábito de confessar a palavra, o próprio Espírito Santo vai me conduzir a confessar aquilo que é correto, a confessar aquilo que é necessário.
Então, a gente precisa renovar a nossa mente diariamente. Não pode ser, a gente volta a dizer, você não tem quilometragem, né? Você não tem milhas gospels aí para você achar que é suficiente. Você precisa confessar e não reproduzir, porque Deus só unge aquilo que é original, certo? Deus não vai ungir imitações, não vai ungir reproduções vazias, mas o Espírito Santo vai se mover em poder naquilo que é poderoso na sua vida. Por isso que a gente confessa baseado naquilo que nós já fomos transformados. Porque a confissão errada está quando você fala alguma coisa que você não vive, que você ainda não foi transformado, aí você passa a confessar meras hipocrisias por aí. Então, não é disso que Deus está falando. O confessar certo é confessar aquilo que você já antes experimentou. E uma coisa que o versículo de Romanos diz, que a gente renova a mente para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse dia eu estava falando, pessoal, é o seguinte, cara, olha, Deus ele não tem medo que ele seja experimentado. Muito pelo contrário, ele fala, eu quero que você me experimente. Só quem faz esse convite é quem tem convicção de quem é. Convicção de quem é. Deus ele tem convicção que ele é bom. Por isso, ele diz, você pode me experimentar. Ele não se esconde, né? Ele diz o seguinte assim, você pode me experimentar, porque você experimentando, você vai comprovar, você vai ver que é fato, que é verdade, que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E você nota assim que esse boa, perfeita e agradável vai assim aumentando, né, o nível. Eu costumo dizer que bom para mim, agradável, que tem assim um cheiro que não só me atinge, mas atinge as outras pessoas, né? E perfeito é quando eu, além de atingir as outras pessoas, isso ainda consegue ser reproduzido dentro de uma sociedade, não só dentro do meu ambiente, da minha casa. Então, Deus, ele pensa... Eu fico vendo assim, como Deus ele é pedagógico, né? Não sei se tem alguém formado em pedagogia aqui. Como Deus ele é pedagógico e como ele ensina sem deixar nenhuma lacuna. Como ele quer nos fazer completos nele. Então, isso que a gente está falando aqui, do pensar, crer, confessar de maneira correta, a gente precisa cada vez mais aprender sobre isso, falar sobre isso, para que a gente viva à altura da palavra. Irmão, não aceite para a sua vida viver abaixo da palavra de Deus. Porque isso é decair da graça de Deus. Isso é viver abaixo daquilo que Deus tem para nós. Aquilo que a herança que nos foi dada, aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário, que está à nossa disposição. Então, quando eu não tenho a informação, eu sou ignorante, não vivo. Agora, o problema é pior, quando eu tenho a informação e escolho não viver. Porque, às vezes, a gente não para pensar nisso. O ignorante, ele não vive porque não sabe. Tá? Ignorante é uma verdade. Agora, aqueles que sabem e não vivem, está num nível muito pior, porque você teve o acesso, mas escolheu não viver. E aí a gente precisa verificar por que a gente não está vivendo. Porque será que está sendo exigido algo que eu não quero entregar? Que eu não quero mudar? Será que isso exige demais de mim? Será que eu não quero me submeter a tal ponto, por isso que eu não quero experimentar? Porque a gente não pode, sabe? Esse dia eu estava pensando, Alex, não sei se você já reparou isso. Por mais que é falado, tem muitas pessoas ainda que ainda veem a questão assim, do sucesso naquilo que é aparente. Né? E volta a dizer, a palavra do Senhor nos compara com uma árvore. Né? Como uma árvore. Eu posso passar em frente a uma mangueira e ela tá carregada de frutos. O fato dela estar carregada de frutos não quer dizer que os frutos são bons. E não quer dizer que ela esteja completa nela. Eu só vou saber se eu experimento. E às vezes pode estar carregado e quando eu experimentar o fruto não ser bom.
Só que essa vida, essa questão que nós estamos aqui agora, né, que é virtualmente, é um aspecto onde eu só vejo, né, o aspecto aparente. Porém, quando Deus ele vai olhar para nós, ele vai experimentar, sabe? O fruto, ele precisa ser experimentado, precisa ser visto, porque às vezes pode estar só com, né, com um aspecto, né, exterior maravilhoso, mas é preciso experimentar. Deus nos experimenta. Os irmãos vão nos experimentar, as pessoas que estão à nossa volta vão nos experimentar. E o que vai decidir, o que vai definir é a qualidade do fruto e não a quantidade de fruto que às vezes tem aparente, entendeu? Então aí a irmã, ó, Deus está falando aí, falou disso ontem. Então Daiane, beijo para você, pro Bruno. Então essa questão assim, a gente precisa, entendeu? Está sempre analisando, sondando o nosso coração, sabe? De pensamento correto, de crer de uma maneira correta e de confessar da maneira correta. O que nós confessamos é um fruto que você lança, certo? Você confessou, você lançou esse fruto para fora e ele vai ser experimentado, sabe? E o que faz ele ser bom é que aquilo que você lança é aquilo que concorda com aquilo que você está, né, vivendo de maneira real. Porque às vezes você ainda não está vivendo à altura, mas isso é real na sua vida. Você quer a transformação, você está vivendo, você está buscando, está sendo transformado. O problema é quando eu confesso e não tenho o mínimo interesse em viver aquilo ali, né? De nada, nada, nada. E é uma boa pergunta, né, para a próxima live, se Deus quiser vai acontecer de escatologia, que a gente pode falar sobre galardão, né? Aleluia. E aí a vasilha lá pode falar sobre isso. Alex, eu acho que você ficou sem som. Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, não. Por isso eu não tô escutando nenhum glória a Deus aqui, nenhum aleluia. Pelo amor de Deus, Vaso. Não, não tô te ouvindo, não. Tu ficou mudo. Tu sabe linguagem de sinais? E isso, até porque outros comem dos frutos que nós produzimos. Exatamente. Mas vocês estão me ouvindo? A mim vocês estão ouvindo? Ou não estão ouvindo ninguém? Olha, então vamos lá, gente. Ó, Alex, eu vou te tirar aqui e vou te chamar de novo, tá? Então, gente, é muito importante. É muito importante isso tudo que a gente está falando aqui. Então, a gente precisa caminhar nessa verdade, sabe? A gente precisa caminhar nessa verdade de pensar do jeito certo, de crer, gente, que está muito associado à nossa maturidade. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, né? E depois eu queria que você, de forma curiosa, procurasse aí na sua Bíblia. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. É aquilo que sai da boca de Jesus que vai produzir fé em nós. Agora acho que eu tô te ouvindo. Fala aí, Alex. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Gente, a gente precisa fazer uma campanha. Alex, muda de operadora. Mas o meu plano é bom, rapaz. O diabo foi envergonhado mais uma vez. Mas vaza, ele tá querendo parar essa live. Ele tá querendo parar essa live, mas não vai dar, não. Antes de você, a gente já tá caminhando pro final, porque eu acho que a gente tem menos de 10 minutos, né? Você indicou um livro? Eu fui lá na minha biblioteca pegar um livro. Gente, esse livro aqui eu ganhei de um amigo. Tá? Ganhei ele, é um presente. Esses amigos são bons, né? São bons, eles emprestam, mas não querem de volta. Na verdade, esse livro é do pastor Ezinho. São ótimos. Eu tô querendo um amigo desse. E pro tema que a gente está falando, cara, esse livro é muito legal. É um livro do apóstolo Bispo, JB, que é lá da Comunidade das Nações em Brasília.
Ele, além de teólogo, ele é professor da Universidade Federal de Brasília. Então, ele aborda toda essa parte de metanoia. O nome do livro é Metanoia. Ele aborda a metanoia na parte, vamos dizer assim, química, na parte histórica e na parte espiritual. Então, fica aqui uma dica de leitura que eu estou amando. Na verdade, eu parei e comecei a ler de novo alguns capítulos que eu precisava, para algo que eu vou usar essa semana, mais precisamente amanhã. Né? Então, precisava voltar em algumas coisas aqui para poder anotar e falar sobre metanoia. E aí, mudando um pouco do assunto, eu falei, se o pessoal ficar interessado, de repente a gente podia marcar uma espécie de um livro do mês. E aí, quando as coisas voltarem ao normal... Agora, eu ia falar isso agora. As coisas voltarem, tá vendo? Conexão divina. Só que a minha ideia era a seguinte, a gente ler um livro juntos. Isso. Né? Tipo, então, capítulo por capítulo, a gente escolhe um livro, né, legal. A gente pode fazer uma enquete, né? Uma enquete com alguns livros. E aí, live por live, a gente vai falando de capítulo por capítulo para a gente poder falar daquele livro. Pode ser um livro da Bíblia, pode ser alguma literatura também. Mas fala aí do que você ia falar. Não, então, eu queria falar exatamente isso, a gente marcar, até mesmo para estimular as pessoas que talvez não desenvolveram o hábito de leitura. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, eu não tinha hábito de leitura, não tinha. O seminário me forçou a isso, e aí depois não parei mais, por isso que eu falei, hoje eu tenho uma pequena biblioteca, né, mas não li todos os livros ainda. Minha esposa, linda, ela ainda reclama de mim, ela fala, você compra mais livro do que roupa, você compra livro que você não vai nem ler. Falei, vou ler sim um dia será lido, né? Mas ainda não chegou o momento para isso. Eu leio conforme a necessidade, eu leio conforme aquilo que eu estou estudando. Tu faz isso, mais, ó, ler vários livros ao mesmo tempo? Ó. Leio, eu tenho... 2, 3, 4. E ainda tem um outro que está na minha mochila. Eu estava lendo 3 livros ao mesmo tempo, você me superou. Então a gente poderia hoje escolher um livro e aí marcar de todo mundo ler X capítulos naquela semana e a gente vir para uma live para poder comentar, ou Sim. escolher um livro para ler ele, daqui a uma semana talvez ia ficar muito pesado para todo mundo. Não, mas né? eu acho, tipo assim, eu acho legal a gente fazer capítulo por capítulo, porque às vezes não vai dar tempo da pessoa comprar, ou então ela não vai... não vai dar tempo ela comprar, ou então ela não vai ter acesso, alguma coisa assim. E aí a gente poderia... ir falando livro a livro, capítulo por capítulo. Entendeu? A gente poderia ir por capítulo, que eu acho que vai ser assim, legal, ou 2 capítulos, de algum jeito. Mas como as pessoas, assim, talvez não vão ter acesso, a gente vai dar esse acesso ao livro falando sobre ele, entendeu? Na nossa perspectiva aqui. Existem alguns livros que têm já domínio público. Então, se eles têm domínio público, a gente pode até pensar em disponibilizar em PDF para quem tem facilidade, quem tem também o hábito de ler no smartphone ou no computador e tudo mais. Mas era isso. É isso que eu pensei em falar. Eu li aqui o comentário da Carla, que ela falou, poxa, você está lendo 5 livros. A questão não é 5 livros. O meu problema é que eu ainda leio de temas diversos. Não são todos. Eu estou lendo um livro da pós, eu estou lendo um livro teológico e estou lendo um livro para agregar conhecimento. Lezinho prestou um livro sobre... Eu vou pegar ele aqui. Né? Esse é mais um daqueles presentes que a gente recebe de amigo, né? Então a gente tem que honrar. Adoro presentear as pessoas desse jeito. Olha o livro que o pastor Lezinho me prestou aqui, ó. Cara, Ative o seu cérebro. Segue essa mulher aí, ó, no Instagram. Top. Ela é PhD, se eu não me engano. Eu não comecei a ler, tô lendo primeiro o outro para depois ler esse aqui. E só que você vai descobrir, sabe o quê? Você tá indo pelo caminho errado. O livro do J.B. Carvalho foi inspirado no livro dessa mulher. Sim, eu já li essa parte. Então, se eu fosse você, ia direto na fonte, entendeu? Depois ela acaba sendo um livro mais técnico.
Vou fechar aqui, que senão eu ia mostrar. É Caroline Leaf, não é isso, Alex? Escreve o nome dela aí. Deixa eu voltar aqui. Acho que é Caroline Leaf, se eu não me engano. Caroline Leaf. Ative seu Aí cérebro. mostra, escreve aqui o nome dela aqui nos comentários. É Caroline Leaf. Deixa eu só falar aqui, mostrar uma coisa para vocês. Ela é... Eu ainda não fui treinado a abrir uma aula de livro segurando o celular. Mas ela é patologista de comunicação, audiologista, trabalha desde 1985 na área de neurociência cognitiva. Tem uma outra parte que ele fala sobre ela, sobre o desenvolvimento das teorias dela. É um livro muito fera. Essa mulher aqui, ó. Copiou, Eu gente? acho que é assim Vou escrever que se depois escreve. no... Caroline Leaf. Eu escrevi certo? Caroline, Okay. é isso mesmo. É isso mesmo. Procura ela no Instagram, gente. E tem nas livrarias aí. Também vende muitos livros dela. E daí você vai gostar, porque os vídeos são tudo em inglês. Então você vai adorar. Outro que eu tô lendo junto aqui, ó. A gente quebrou a live, né? Agora a gente tá mostrando intimidade. Então, outro que eu tô lendo junto aqui, do Wayne Cordeiro, Uma Igreja Irresistível. Cara, muito fera esse livro, porque ele te quebra na ideia de quando você fala de ser uma igreja. Tô voltando aqui para a área da live, que eu acho que vai terminar, né? A gente tem quanto tempo? 3 minutos. Ele quebra a ideia de quando a gente fala de igreja. Pô, quando eu vi esse livro, eu falei, o cara tá falando de uma igreja irresistível, ele deve estar falando de um ajuntamento, de um templo e tudo mais. Não, cara. Ele tá falando da igreja você, né? Do ser, né? Individual chamado igreja. Então, é uma igreja irresistível você. Então, como você se apresenta como igreja para a sociedade. Cara, muito destrói. legal. Eu tô lendo esses livros aqui por enquanto. Gente, olha só, a gente vai organizar essa ideia, tá? Da gente ler um livro juntos. Inclusive, a gente pode compartilhar, sabe, do link onde vocês acham esse livro. A gente dá uma semana e aí a gente começa a fazer lives, né? Talvez a gente tenha que fazer 2, né? Se for no horário mais tarde, até fica mais fácil se ninguém se importar. Eu acho que nessa quarentena tá todo mundo dormindo tarde, então nem que a gente faça um pouco mais tarde, umas lives 11 horas da noite, meia-noite, para a gente poder ir lendo os livros juntos. Eu acho que isso vai ajudar, vai ajudar a todo mundo a gostar de ler mais, e vai ser interessante que a gente vai ter várias perspectivas, né, de um único livro, né, várias visões, e eu acho que vai ser bem proveitoso. Gente, vocês gostaram da live de hoje? Gostaram mesmo? Foi bom para você? Se gostou, dá um like. Ah, não, a gente não tá no YouTube. Te abençoou hoje? Gente, é o seguinte, a gente tá colocando todas essas lives no canal do Dunamis, tá? Do YouTube. Então, a gente pede para você divulgar, manda para as pessoas, né, que você conhece, né? Lá na descrição, lá na bio lá do Instagram do seminário, tem o link, né, do YouTube. Então, lá você vai ter acesso a todas essas lives que a gente está fazendo, né, semanalmente. E caminha para as pessoas. Caminhe para as pessoas, entendeu? Falem com elas. A nossa ideia aqui é ajudar, entendeu? E motivar cada um, entendeu? A ser um filho de Deus, a ser a imagem do Cristo. E para isso que a gente foi chamado, entendeu? A Sueli disse que 23 horas ela tá dormindo, a gente pode fazer às 10, tá bom? Tá bom, Sueli? Gente, minha sogra é demais, olha só. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, né? A gente só vai ter 1 hora para fazer esse não, mas aí a gente encerra e volta, Ué, tá. Se o negócio fluir, a gente encerra a live e volta de novo, igual hoje. Tive que encerrar e o povo tudo voltou, então, entendeu? Ó, Carol, tô agradecendo você aqui
por ter convidado para a live. Vem cá para mostrar o Noah. Vocês querem ver o Noah, gente? Quê? Oi. Olha ele aí. Tá dormindo, gente. Eu não tô gente. ouvindo nada. Quê? Eu não tô ouvindo nada. Não tá ouvindo é porque eu tô com um fone. Olha ele aí, gente. Oh, no... Fala, oi, galera. Hoje ele nem participou muito, né, com os choros. Entendeu? Mas de vez em quando ele dá uns gritos aqui para poder participar da live. Gente, olha, eu vou me despedindo aqui já. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado. A criança mais linda desse Brasil. Pô, aí, valeu. Tamo junto. E ainda mais quando diz que parece comigo, aí que eu tenho certeza que só Deus pode fazer um milagre. Gente, obrigado por ter participado, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Alex, se despede aí. Pessoal, obrigado aí pelo carinho, pelo ânimo de vocês. A conexão caiu, voltou, todo mundo de novo. Muito feliz que vocês estão abraçando a ideia das nossas lives. Então, deixa já aqui o recado, quinta-feira que vem, no mesmo horário, 8 horas. Eu acho que também tem uma questão do Instagram, que quando eu caí, eu voltei que tem 150 milhões de lives acontecendo ao mesmo tempo, né? Pode ser também algum problema com o próprio provedor. Mas, mais uma vez, obrigado aí pela atenção, carinho de vocês. Manda pergunta, não deixe de mandar, aproveita o seminário, manda pergunta, que aí, tanto eu e o pastor Lezinho, nós abrimos as caixas, então a gente vai ter acesso às dúvidas de vocês, ou manda para o nosso WhatsApp pessoal, e vamos trabalhar e amadurecer essa ideia aí do Clube do Livro. Eu vou colocar uma enquete, a gente vai escolher uns três livros assim mais ou menos, né? Um 3 tá bom. Vou colocar lá, vocês votam, né? Nesses 3 livros, e aí vai ser o livro escolhido, né? Depois a gente manda o link para quem quiser comprar esse livro, tá bom? A gente indica onde achar. A gente começa com os livros pequenos, tipo História dos Hebreus, um livro mais ou menos assim. Vai passar o resto da vida comentando. Haja live para terminar esse livro. Na eternidade, né? A gente vai estar continuando falando do livro. Pelo amor de Deus. Mas, gente, beijão, um beijo grande, tá bom? No coração de vocês. Lembrando que vai estar salvo. E aí é só compartilhar lá no YouTube, tá bom? Um grande abraço. A gente se encontra, né, às 20 horas da próxima quinta-feira, tá bom? Vamos aumentar esse número. Hoje a gente chegou aqui a mais ou menos umas 20 e poucas pessoas. Vamos aumentar esse número para 30, depois 40, tá bom? Eu acredito que a gente precisa falar dessa palavra de Deus para muitas pessoas, tá bom? Um abraço para todo mundo, gente. Fica na paz. Um abraço, gente. Fica na paz. Beijo.